Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar nossa aula aqui sobre o movimento feminista, parte 2. É, então, olha só, na aula passada a gente tinha falado sobre a situação da Inglaterra, principalmente, né? Da questão do voto. Eu falei para vocês que a Inglaterra conseguiu, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1920, os Estados Unidos iam também o voto feminino. E aí, a partir disso, então, outros países iam conseguir. O Brasil, ele vai ter o voto feminino em 1932 pelo Código Eleitoral do Getúlio Vargas, né? Mas com algumas restrições, porque as mulheres aqui no Brasil só podiam votar se fossem casadas e se comprovassem também algum tipo de sustento, né? Algum trabalho. Então, na verdade, elas só foram conseguir votar de fato mesmo em 46, né? Na França, né, que apesar de ser um país desenvolvido aí, está próximo lá da Inglaterra, só depois da Segunda Guerra Mundial também foi aprovar o voto feminino, né? Então, pessoal, então essa questão do voto é importante, tá? Porque ela representou a primeira fase do movimento feminista, né? E aí, então, nas primeiras décadas do século XX, aí boa parte dos países mais desenvolvidos e alguns em desenvolvimento vão conseguir, então, ter esse voto aí, o voto feminino, tá? Lembrando que aqui no Brasil aconteceram alguns casos aí na década de 20, né, no final, no início dos anos 30, em que algumas mulheres, principalmente no Nordeste, conseguiram se candidatar a prefeituras, conseguiram votar, né, porque elas acabaram utilizando ali brechas na própria Constituição de 1891, né? Então foi isso que acabou acontecendo. Enfim, mas o voto mesmo aí consolidado mesmo feminino aqui no Brasil a partir de 46. Bom, pessoal, só que agora a gente, né, falando disso daí, né, a gente acabou de falar do voto feminino, no Brasil então falei essas duas coisas já, né, e a França após a Segunda Guerra Mundial, só para frisar. Na nossa aula aqui de hoje a gente vai falar sobre outras questões, tá? Porque, além dessa questão do voto que é importante, a gente vai falar do segundo momento aí do movimento feminista, tá? Bom, o que é esse segundo movimento aí, né, que vai acontecer, segundo momento aí do movimento feminista? Pessoal, um movimento que vai acabar acontecendo aí no fim da década de 40, né? E aí ele vai se estender, e aí vai estourar mesmo assim lá nos anos 60, tá? Então, nos anos 40 vai começar a ser formuladas o conjunto de ideias, tá? Então, o que, que vai acontecer? Então, nós teremos aí nessa década de 40, no fim dela, a importantíssima publicação deste livro aqui, O Segundo Sexo, que é da Simone de Beauvoir, tá? Uma francesa que foi ali companheira durante muito tempo do Jean-Paul Sartre, né? Que foi ali um dos expoentes do existencialismo, né? Talvez o principal deles. Então o que acontece? Pessoal, o livro aí, O Segundo Sexo, ele foi um livro que abalou aí muita gente na época. Inclusive ele chegou a ser proibido até no Vaticano, né? Então o Vaticano, que, enfim, acabou achando as posições do livro muito radicais, né? Então, na época aí, né, a Simone de Beauvoir, né, que é essa escritora francesa, ela acabou levantando muitas questões importantes aí sobre a relação entre homens e mulheres, né? Porque o que ela vai dizer? Ela vai dizer uma frase famosíssima aqui que eu vou colocar agora para vocês, só sumir minha imagem aqui, que é o seguinte, né? Que ninguém nasce mulher. Então estou lendo aí para vocês. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, o que, que acontece, pessoal? Esta frase aqui, ela foi uma frase que acabou caindo no Enem alguns anos atrás, né? E deu bastante polêmica quando ela caiu no Enem, porque fizeram piadas dizendo que a Simone de Beauvoir não sabia biologia, mas enfim, não entenderam muito bem ali qual era a interpretação que ela estava dando para essa situação aí, né? De ninguém nascer mulher, porque ela está falando da questão social, né? Então a questão social aí que é importante, né? Para você formar a identidade dos seres, né? Então, o que que acontece? É isso que a Simone de Beauvoir estava tratando, tá? Então, pessoal, então a questão assim do gênero, o gênero, a identificação com o gênero é uma questão construída, né?
Então, a questão do feminino é uma questão construída, né? Porque existe a separação entre aquilo que é o sexo de nascimento e aquilo que é a identidade, né? Identidade é uma coisa da cabeça da pessoa e da construção da sua personalidade, né? Então, pessoal, mas ela não se considera assim membro do movimento feminista, né? Ela, inclusive, aqui quando aconteceu lá nos anos 60 e 70, que começaram a criticar o feminismo ocidental, a Simone de Beauvoir vai reconhecer as críticas, né? Enfim, mas eu já vou falar dessa parte aí daqui a pouco. Então, pessoal, então a Simone, aí o que vai acontecer? Nos anos 60 nós vamos ter aí um grande acontecimento que é a questão da pílula anticoncepcional, né? Então a pílula, pessoal, anticoncepcional, ela vai causar uma mudança grande, assim, porque as mulheres nessa época já reivindicavam a questão da liberdade, da questão de poder mandar no seu próprio corpo, né? Afinal, o corpo é delas, né? Então, uma das coisas aí que se colocava, inclusive a Simone de Beauvoir colocava no seu livro, a questão da gravidez, por exemplo, né? Que, segundo aí a visão dela, ela acaba escravizando a mulher, né? O casamento também faz isso, né? Então, o que, que acontece? Na visão das feministas que vão surgindo nessa época, é essencial você ter a mulher como a própria controladora das suas vontades e do seu corpo, né? É, afinal de contas, os homens são assim, né? Porque as mulheres não poderiam ter, né, o controle também sobre as suas próprias vidas, seu próprio corpo, né, o seu próprio destino. Então essa é a questão, né? Questão fundamental. Então, pessoal, então aí daí para frente, né, vai ser uma grande evolução. Só que aí vão fazer críticas depois na questão assim do que as mulheres sofriam aí tomando as pílulas, né? Porque aconteciam transformações no corpo, né? Então, até hoje, né, assim, que se fala é que as mulheres, que se fala e que se vê, né, que as mulheres sofrem bastante aí, dependendo do tipo de pílula, enfim, que se toma. Então vai ser uma questão aí que vai gerar bastante repercussão, né? Bom, mais movimentação vai acontecer porque foi o grande ano aí das movimentações de Paris, né? Maio de 68, né? No mesmo ano aconteceu a questão ali da Tchecoslováquia sendo invadida pela União Soviética, né? Enfim, claro, isso aí é uma questão, né, mais da questão ali da relação da União Soviética com os países do leste europeu é outra questão, né? Mas aconteceu no mesmo ano. E aí em 68, pessoal, aproveitando aí essas manifestações de 68 aí que foram importantíssimas a partir de maio daquele ano, então vários grupos aí que não tinham voz, né, vão começar a se insurgir, né? Então o grupo do movimento, grupos aí que já se manifestavam como movimento negro lá nos Estados Unidos vão continuar se manifestando. É, também lá a questão dos estudantes, né, que vai ser um ponto importante, né? Então, vários movimentos vão passar a ter mais força a partir de 68. E aí, pessoal, o que vai acontecer? As mulheres elas vão começar a partir para um ponto de reivindicar o aborto, né, a liberalização do aborto, né? Então, o movimento feminista agora vai partir para esse lado aí, né, da questão do controle absoluto sobre o seu próprio corpo mesmo, né? Então essa é a pauta, né? Então, lembrando aqueles argumentos lá da Simone de Beauvoir. Então, pessoal, o que acontece? Nós teremos aí nessa época a formação de coletivos também de mulheres exiladas, porque ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, a gente não pode esquecer que havia as ditaduras na, na América Latina principalmente, e várias mulheres vão se exilar junto com homens aí que se exilaram também, porque eram inimigos dos regimes, né? Brasil no meio aí, Brasil, aí nos anos 70 o Chile, aí na mesma época a Argentina, enfim, vários países da América Latina aí tendo ditaduras e aí vários exilados, muita gente exilada, né? Milhares de pessoas aqui sendo perseguidas, né? Mais a questão aí numa tentativa de lutar contra os regimes que estavam se colocando, acabaram então sofrendo aí esse revés, né? E aí o que acontece? Enfim, essas centenas de pessoas aí que acabaram ou sendo derrotadas, né? Ou sendo exiladas, né? Com alguns países mais, outros menos, né? Alguns países chegando a milhares, de pessoas mortas, vai acontecer então o movimento feminista aí de ganhar mais esse aporte aí
e vai ter uma sede lá na França, né? A França vai receber muitos refugiados, né? Porque a França ela virou um centro ali de acolhimento, né, desses exilados, né? Então assim, as mulheres, pessoal, elas vão ter coletivos aí, né? Que vão denunciar as ditaduras que estavam acontecendo nos países da América Latina. Então vai ser mais uma coisa aí que o feminismo vai ganhar na época, tá? Depois eu vou até deixar um texto lá para quem quiser ler, ter curiosidade para ver isso que eu estou falando para vocês. Bom, aí pessoal, é o seguinte, as mulheres elas vão também, além disso, reivindicar por políticas públicas de Estado, para a questão aí de se tratar, né, da saúde das pessoas de uma forma mais qualitativa, né? Então, assim, por que que acontece? As políticas públicas elas deveriam se voltar para as questões que envolviam as mulheres, né? Então, por exemplo, assim, a questão do aborto, ela tinha que ser uma coisa pensada pelo Estado, né? Ela tinha que ser uma coisa que virasse uma política pública. E outras situações também, né? Assim, que se desse mais assistência também para os pobres. As mulheres nos anos 60 e 70, elas tinham essas reivindicações, né? Políticas gerais, né? Bom, então, do feminismo, ela foi muito importante nesse sentido político, né? Geral, né? Foi um movimento muito amplo aí nessa questão geral, tá? Tem uma cena aí, né? Que é a queima dos sutiãs, que foi em 68, né? Então tá aí as mulheres aí numa foto, né, que circulou muito aí na época, né? Então tá aí a queima do sutiã. Por quê? Porque o sutiã é a questão que as mulheres vão denunciar como a sexualização, né? Que ele tenta esconder, e o fato de tentar esconder os seios da mulher dá uma conotação ali de que ele tem que ficar oculto, né? Porque ele é uma parte sexualizada, né? Se sexualizou os seios das mulheres, né? Então a queima do sutiã representava aí a quebra desse padrão, né? Então uma outra coisa importante, né? Um outro ato simbólico aí, né? Desse momento aí de 68 em diante. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Nessa época aí dessa segunda onda aí do feminismo, vai se perceber, então, que uma das coisas aí que vai ser bastante importante também é que o machismo vai ser encarado como uma questão estrutural, né? Então, o domínio dos homens aí, essa forçação aí dos homens sobre as mulheres, né? A questão aí dos homens concentrarem a questão dos empregos, né? Das oportunidades de estudo, e também a questão do lar, tudo isso aí, junto já com aquelas questões já do casamento, da gravidez, tudo isso daí reforça o machismo, né, como uma estrutura da sociedade. Então não há como você mudar a sociedade só partindo de planos como a revolução, né, uma revolução que tome o poder, mas se não mudar essa questão mais estrutural do comportamento diário, né, daquilo que os homens praticam, daquilo que eles vão se acostumando a fazer e chega um momento que nem percebem mais que estão fazendo, se não se mudar isso, você não tem mudança da estrutura da sociedade. Então é isso que as mulheres estão colocando aí nesse momento, tá? Bom, e aí, nesse momento também, as mulheres vão começar a criticar o feminismo ocidental, que era aquele lá representado nas primeiras décadas do feminismo, lá no fim do século XVIII, início do XIX, aí até chegando no século XX. Por quê? Porque era um feminismo muito restrito à questão do voto, era um feminismo que não conseguia olhar essas outras questões que as feministas dos anos 60 e 70 conseguem enxergar. Mas é porque são momentos diferentes, né? Mais uma coisa que vai pesar bastante aí, pessoal, né, é a questão da busca por um feminismo pós-colonial. Vou subir minha imagem aqui para vocês poderem enxergar melhor o que eu estou colocando aqui. Então, a busca por um feminismo pós-colonial, o que, que é isso? É o seguinte, pessoal, aí nos anos 60, principalmente, já, um movimento que já tinha acontecido lá no fim dos anos 40, início dos 50, havia as descolonizações da África e da Ásia. Então, o que, que acontece? As feministas elas querem olhar, elas querem que se olhe para as mulheres desses lugares, né? Então imagina, se as mulheres dos países desenvolvidos, países europeus aí na sua maioria, mais os Estados Unidos, né, lá na América do Norte, são lugares onde há opressão sobre as mulheres, imagine-se lá nos países, né, subdesenvolvidos, né, os países da África subsaariana, né, no Oriente Médio. Então, assim, era isso que elas estavam tentando olhar, tá?
Uma pessoa que vai falar bastante aí sobre isso é a Angela Davis, né? Então eu falei sobre a Angela Davis lá naquela aula sobre o movimento negro, ela aparece aí também no movimento feminista, né? Porque ela é importante para os dois, tanto para o movimento negro, lá com as Panteras Negras, quanto no movimento feminista, né? De forma geral, tá? Então vai ser uma das pessoas que vai levantar essa voz aí para que se olhe a questão colonial, né? Pós-colonial. Bom, pessoal, então, e aí o que vai acontecer? Esse reconhecimento da ONU, ele vai começar a influenciar outras instituições mundiais aí e de cada país a também fazer o mesmo. Então, esse reconhecimento aí de 1975 em diante vai dar bastante força aí para as reivindicações, né? E aí o que vai acontecer? Em 1979 nós tivemos ali a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é a sigla em inglês, né, CEDAW, né? Mas o que quer dizer isso? Vou sumir de novo a minha imagem aqui para vocês verem. Olha só, tá lá. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Então, isso aí que está escrito em inglês aí, né? A tradução já está em cima. Então, outra coisa importante está ali, ó, vai aparecer ali, ó. Estou colocando de novo ali, ó. Década da Mulher. Foi a década de 75 a 85. Foi isso que a ONU estabeleceu. Continua. Então, assim, várias questões ainda acontecem, né? Então, porque, por exemplo, há muitos relatos ainda assim da questão da culpa, né? Então, no ambiente doméstico, né? Muitas vezes a mulher ainda se sente culpabilizada por alguma coisa que às vezes não funciona, né? Alguma coisa que não ali na visão não está dando certo. Então ainda tem essa coisa de muitos aspectos aí que são ensinados na criação das mulheres que fazem elas se sentirem muito mais responsáveis, né, por algumas questões no lar do que os homens, né? Então assim, ó, o peso da educação, o peso aí dos costumes é muito forte. E outras coisas também, como violência doméstica, que é muito forte ainda em alguns países, né, em muitos países, aliás, né? O Brasil não fica fora disso, né? A Índia também não fica fora disso, a Arábia Saudita, né? São países aí onde a mulher ela é bastante violentada, ela não tem segurança, a mulher não pode andar na rua sozinha à noite, né? Então, essa percepção ela é cada vez maior, né? Então, a percepção do que acontece aí como desigualdade ainda estrutural, no sentido do que as mulheres realmente podem fazer e do que elas não podem, porque, infelizmente, né, a sociedade ainda precisa mudar muito, né? Então, mas enfim, as mulheres, o movimento feminista, ele continua bastante atuante aí para a questão de tentar transformar essas estruturas, né? Enfim, e essa é uma questão bastante importante, um dos movimentos mais importantes, né? Aí da história do século XX e continua no século XXI sendo um movimento muito importante, né? Então, pessoal, então era isso aí que eu tinha para falar, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar provavelmente de outros movimentos, tá? Então, na próxima vez tem mais. Então, até lá. Obrigado.